Quando falamos na Antártida, logo vem à cabeça gelo, frio congelante e mistérios. Debaixo de toda essa camada de gelo tem terra firme. E aí vem a pergunta: o que será que estava escondido sobre esse gelo? Será que tinha uma civilização antiga, uma cidade que ficou de bobeira e foi coberta pelo gelo? Ou quem sabe, prédios naturais gigantescos só esperando serem descobertos? Bem, vamos explorar tudo isso nesse vídeo. Então já se preparem, porque hoje vamos desvendar os segredos mais profundos do gelo da Antártida. Mas antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. E é claro, já deixa o seu like para dar aquela força. Quando a gente olha para a Antártida, normalmente a gente só vê neve e gelo, como se fosse um gigantesco freezer. Essa camada de gelo tem mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. Mas o que muita gente não sabe é que debaixo de toda essa capa de gelo existem enigmas de dar nó na cabeça, coisas que o ser humano nunca viu e nem desconfiou. Diferente do Polo Norte, que é só uma fina camada de mar congelado, ele está em cima de uma camada de terra que foi soterrada por uns 3 km de gelo. Ou seja, da superfície do gelo até a terra firme tem uma distância em torno de 3 km. Então dá para dizer que existe um mundão praticamente intocado esperando para ser explorado lá embaixo. Imagina tanta coisa que acabou sendo enterrada no gelo durante milhões de anos. Mas para entender melhor o que esconde debaixo do gelo da Antártida, a gente precisa fazer uma viagem no tempo, voltar à época em que o lugar não era um picolé gigante. Voltemos ao período Cretáceo, quando os dinossauros ainda faziam parte do elenco da Terra, e a Antártida era um lugar muito diferente. Naquela época, o continente antártico estava mais ao norte, o que resultava em temperaturas bem mais quentes, transformando a Antártida no verdadeiro paraíso tropical. No entanto, há cerca de 40 milhões de anos, aconteceu uma grande mudança. Houve uma queda drástica nos níveis de dióxido de carbono, o que gradualmente esfriou as temperaturas e transformou a Antártida na paisagem gelada que conhecemos hoje. Imagine tudo o que deve ter sido enterrado no gelo durante todas essas mudanças que ocorreram ao longo de milhões de anos. Muita coisa ficou congelada e esquecida por lá. É por isso que desde os anos 1950, cientistas estão doidos para explorar o que pode estar escondido lá embaixo. Já foram descobertas coisas debaixo da neve, como montanhas, lagos e abismos, que são mais complexos do que a gente imaginava. Acharam até uma criatura lá embaixo que dizia ser bem perigosa, com um veneno paralisante e a mania de desmembrar as presas. Foi descoberto mais de 300 lagos com água limpa, alguns grudados e outros isolados, com a água lá dentro há milhares de anos. E nessas condições, é bem possível que tenha um monte de espécie desconhecida vivendo por lá. O lago mais famoso de todos é o Lago Vostok, que está escondido debaixo de 4 bilhões e 800 milhões de quilos de gelo. Nesse lago, acharam mais de 30 mil células vivas por milímetros de água, a mesma quantidade que tem lá no fundo dos oceanos. Isso quer dizer que essas células sobreviveram, mesmo sem ver a luz do sol por mais de 1 milhão de anos. E é a prova de que a vida pode estar lá, até mesmo nas condições mais precárias. Isso abre a porta para a gente pensar na possibilidade de vida em outros planetas com condições parecidas, como por exemplo na Europa uma lua de Júpiter e em Encelado uma lua de Saturno, ambos com água líquida debaixo de uma camada de gelo igualzinho à Antártida. Ou seja, explorar a Antártida pode ser nossa chance de descobrir o segredo da vida lá fora no espaço sideral. Outra descoberta foi uma cordilheira gigantesca chamada Amburg Range. Essa cordilheira tem um impressionante 1.200 km de comprimento, e a montanha mais alta dela tem em torno de 3 km de altura. Algumas teorias sugerem que pode ter estruturas feitas pelo ser humano enterradas sob o gelo. Isso é um enigma porque, se o gelo se formou há milhões de anos, essas estruturas ou objetos misteriosos também teriam que ser bem antigos. A última vez que a Antártida ficou sem gelo foi lá pelos anos de 4000 a.C. Com o derretimento recente do gelo, algumas coisas esquisitas começaram a aparecer aos poucos. Uma delas, que surgiu em 2001, os especialistas estudaram essas estruturas que têm mais de 2 km de comprimento e dizem que parecem com estruturas de cidades antigas que foram enterradas há séculos. Tem até arqueólogos sugerindo que essas estruturas podem ser só a ponta do iceberg de uma cidade gigantesca que está escondida lá embaixo.
Outro mistério intrigante é o mapa de Piri Reis, que foi achado lá em 1929. Esse mapa foi desenhado em 1513 e mostra pedaços de vários continentes. Mas o que chama a atenção é que na representação da Antártida, ela tá lá, linda e maravilhosa sem gelo. Isso é bem estranho porque, como a gente já falou antes, a Antártida já estava coberta de gelo faz mais de 4.000 anos, quando o mapa foi feito. E não é só isso, o mapa de Piri Reis é absurdamente preciso com cálculos de longitude que só foram inventados há mais de 300 anos depois. Isso nos deixa pensando se não teve uma civilização super avançada que fez esse mapa e que já estava na Antártida antes do gelo chegar. Há vários mistérios e segredos debaixo desse gelo enorme da Antártida. E à medida que a gente continua estudando e explorando essa região remota, quem sabe a gente não descobre mais respostas e desvenda mais segredos. Quem sabe um dia a gente não revela o que está escondido embaixo de verdade. Bom, obrigado por assistir esse vídeo, galera. Se você curtiu, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal. Fiquem ligados que a gente está sempre trazendo vídeos incríveis sobre assuntos fascinantes. Até a próxima!